Olá pessoal, sou o Romulo Andrade, estou de volta ao canal trazendo para vocês hoje um método de estar tingindo o fundo PU para facilitar na cobertura daquelas tintas vermelho, amarelo, laranjado, tintas que têm um poder de cobertura baixo. Então galera, aqui tem um Prime PU da Besa, um material bicomponente, e aqui eu tenho um catalisador e também tenho um pouco de tinta poliéster na minha mão. Mas antes, galerinha, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, principalmente você que está chegando no canal agora, que você se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos esse vídeo, que pode ser muito útil no dia a dia. Galera, primeiramente o que eu faço? Eu faço a catalisação que o fabricante determina e faço a mistura desse material. Em seguida, ao invés de eu estar fazendo a diluição desse material, eu utilizo a tinta poliéster. Eu pego um resto de tinta poliéster, mais ou menos dentro da tonalidade daquilo que eu quero, daquilo que já se encontra no carro ou na peça que vai ser pintada, para estar fazendo a mistura, o tingimento e a diluição desse Prime PU. Talvez você vai se perguntar, mas você está usando um Prime PU e está usando uma tinta poliéster. Óbvio que antes eu fiz alguns testes visando melhorar um pouco baixa cobertura em algumas determinadas tintas. Eu busquei fazer alguns testes antes. Peguei um pouquinho de Prime, misturei e tal, para ver se aquilo ia dar uma mistura homogênea e se não ia dar nenhum tipo de reação, para também saber se o material ia secar, como é na sua característica original, né? E óbvio que eu fiz alguns testes antes, peguei uma peça velha, fiz a aplicação, para ver se depois na hora do lixamento aquela peça, aquele material não ia ficar embaçando a lixa, né? E ocorreu tudo bem. Fiz alguns testes também diluindo ele com a tinta PU, levando em conta que isso é um Prime PU, eu fiz um teste primeiro com a tinta PU. E também deu um resultado bom, só que eu notei que no momento de estar efetuando o lixamento, o taqueamento da peça, o Prime ficou um pouco mais rígido, um pouco mais duro com a tinta PU. Já com a tinta poliéster, ele não teve nenhum tipo de reação e não alterou a secar demais ou secar de menos, ficar mais rígido, não. Eu notei que o Prime continuou na sua característica original com relação ao lixamento, a dureza do material. Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês ali. Ontem eu fiz a aplicação deste material num carro que eu vou pintar. Vou lixar uma parte para vocês estarem vendo que realmente não embaça a lixa, não altera ali na secagem do material, certo? E aí tá, pessoal, Prime PU aplicado já no carro, fiz a aplicação ontem, tá seco, bem rígido. E agora eu vou estar efetuando, pessoal, o lixamento o taqueamento desse Prime PU e mostrando para vocês que realmente ele não altera no processo de secagem desse material. Vocês vão ver, vão notar que a lixa não embaça, que o material ele fica mesmo bem seco, bem curado. Aqui, pessoal, vocês vão perceber que ele ficou numa tonalidade um pouco rosada. Eu não tinha uma quantidade muito grande de tinta para estar escurecendo ele mais, mas aqui já ajuda bastante. Muitos talvez vão pensar assim, Romulo, mas não alterou tanto a cor do aparelho. Qual a diferença disso? Pessoal, a diferença está na seguinte situação. Imagina que eu vou pintar um carro desse, eu teria que dar o Prime na condição original, né, cinza ou branco ou preto. Imagina que eu teria que dar no mínimo 3 demão de base, e depois mais 3 ou 4 ou 5 demão da tinta desse carro. Com certeza iria causar um excesso de material, um excesso de tinta na chapa do carro, e isso influencia depois no acabamento final. Todos nós sabemos que uma peça com excesso de material,
ela dá aquele aspecto de peça carregada, aquele aspecto como se a peça tivesse até querendo escorrer. Então, pessoal, isso aqui é um método que eu busco para evitar o excesso de material, na chapa do carro. Tentar reduzir o excesso de tinta. Imagina se eu tiver que dar 8 demão numa tinta vermelha como essa, e esse método já me ajudar a fazer com 4 ou 5 demão, eu já reduzi consideravelmente o excesso de material na peça, né? Então, galera, aqui tá, eu já passei uma fita aqui no vínculo, onde tem uma quina viva aqui. E vou estar mostrando para vocês. Vou fazer agora a aplicação do controle de lixamento. Em seguida, vou estar efetuando o lixamento, o taqueamento dessa peça para vocês verem que realmente a tinta misturada com o aparelho, ela não altera o seu processo de secagem. O que ela faz é tingir, dar uma cor ao aparelho. Aqui, controle de lixamento que eu utilizo, né? Às vezes eu faço com tinta, em algumas vezes eu utilizo o método com xadrez, que no meu vídeo anterior eu mostrei, né? Com o método da utilização o método utilizando o xadrez. E tá aí. Vou fazer a aplicação. Aí, galera, ó, controle de lixamento aplicado. Aqui eu tenho uma lixa 320 no bloco. Vocês podem ver, a lixa é nova, branquinha. Para mim estar mostrando para vocês que realmente o aparelho, o Prime, ele não fica embaçando a lixa, não fica danificando a lixa, fica com uma secagem proporcional dentro daquilo que ele oferece na sua forma padrão, né, na sua forma original. Vocês notaram, pessoal, ó, o pó aqui, ó, realmente, tá vendo? Não fica aquela coisa pegajosa, aquele aspecto mole ainda. Aí tá, pessoal, ó. Vocês veem, eu vou pegar um pano aqui e mostrar para vocês que vocês estão vendo. Isso daqui tá sujo, normal, é poeira, mas vocês vão ver que não tá agarrado na lixa e embaçando a lixa. Ó. Podem ver, ó, como que a lixa tá. Realmente não fica embaçando a lixa. O Prime PU, ele secou 100%, ele tá um material curado, né? E a tinta, ela não alterou nada na sua característica. Então, pessoal, tá aí uma dica para você que também enfrenta aquela dificuldade na hora de estar efetuando a cobertura da tinta. Essas cores sabemos que
São cores que não tem um fundo, né, não trazem um fundo escuro, não tem um poder de cobertura bom. Mesmo se for pintado da forma PU, mesmo se for pintado da forma PU, ela também costuma não trazer uma cobertura boa, né? Já vi casos de pessoas pintando com a tinta lisa com PU, em vez de base poliéster com PU, e mesmo assim ela não ter um poder de cobertura bom. Então, tá aqui uma dicasinha para vocês tá utilizando, praticando no dia a dia, vocês vão ver que tem um resultado considerável, um resultado bom. Então, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês o poder de cobertura que essa tinta vermelha ganhou só com o fato de eu ter tingido, de eu ter mudado a tonalidade do primer PU. Aí, galerinha, para vocês verem o quanto essa tinta ganhou um poder de cobertura com o tingimento do Prime PU. Tá aí uma dica que eu deixo para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.